Bom, então a gente começa agora a nossa terceira aula, tá? Da disciplina História da Matemática. E nessa aula a gente vai tratar das lendas sobre o início da matemática na Grécia. E lembrando que todas essas temáticas que a gente vai discutir, elas estão relacionadas com, foram retiradas do livro que é a base da nossa disciplina, que é o livro História da Matemática Crítica, da autora Tatiana Roth. Tá? Então, os tópicos trabalhados serão os pitagóricos, os números, matemática e filosofia pitagórica, não há teorema de Pitágoras em triplas pitagóricas e a noção de razão na matemática grega antes de Euclides. Tá? Então, como visto no capítulo 1, os mesopotâmios egípcios realizavam cálculos com medidas de comprimento, área e volumes, e alguns de seus procedimentos aritméticos devem ter sido obtidos por meio de métodos geométricos envolvendo transformações de área. Então, olha só, pessoal. Nessa situação, a autora ela traz para a gente a seguinte percepção. Tá? O processo de operação matemática, de quantidades, ele surge de uma necessidade de organizar vamos dizer assim, a estrutura de quantificação da produção agrícola. Tá? Eu imagino que vocês tenham tido contato em algum momento da vida de vocês com a ideia de que a geometria ela surge exatamente nesse período na antiguidade, a partir de uma benevolência de um determinado faraó, que ele faz o seguinte, ele aluga os espaços. Então, assim, as pessoas são liberadas para produzir trigo, arroz e vários outros produtos que são produzidos na beira do rio Nilo. Né? Com a cheia do rio Nilo, o rio Nilo enche, aí quando ele vaza, ele deixa lá vários sedimentos, e as pessoas faziam aquela plantação, e evidentemente a quantificação dessa plantação era paga, uma parte era paga como tributo ao imperador. Né? E quando acontecia a cheia do rio Nilo e as pessoas elas eram pegas desprevenidas, essas produções que eram perdidas, elas tinham uma proporcionalidade de redução do pagamento do imposto. Então, por exemplo, se o cara perdeu 10% da sua área, ele vai pagar 10% menos de imposto. Por aí vai. Então, as estruturas de quantificação aritmética elas estão basicamente relacionadas com a estrutura geométrica. Tá bom? E é isso mais ou menos que a gente vai ver um pouquinho nesse momento. Então, o testemunho de Heródoto, que viveu no século V antes da Era Cristã, apresentado no segundo dos 9 livros da sua história, ele traz o registro da produção de grãos feitas pelos egípcios, que eles tinham um espaço favorável para essa produção, que era as áreas férteis do rio Nilo. Nem todo o Nilo é fértil, mas principalmente a área que ela é próxima ao mar, ela fica alagada como sistemas de cheias que acontecem nos rios da Amazônia, por exemplo. Os rios da Amazônia eles são muito rasos. Quando eles enchem, eles entram na floresta. Então, por exemplo, tem rios que a gente não imagina o quanto eles enchem. Eu fui uma vez, quando eu fui fazer minha pesquisa para o mestrado, eu fui numa aldeia na fronteira do Pará com o Maranhão, ali para os lados de Altamira, de Paragominas. E aí o que acontece? Eu estava num rio, que era um rio pequeno, relativamente pequeno, acho que tinha assim, uns 30 metros de largura, era muito. Tá? Então, para a Amazônia, isso é um rio pequeno. Mas a marca de lama nas árvores era fantástico. Era coisa de 14, 15 metros de altura nas árvores, marca de lama.
peraí, quem foi? Alguém jogou lama lá? Não. A cheia do rio elevou as águas de tal maneira que as árvores tinham marca de lama. Aí, quando vaza, é um absurdo, né? Então, quando enche, acontecia isso no Rio Nilo. O Rio Nilo, ele enchia e quase toda a área lateral dele era alagada, só que ele deixava os sedimentos. É assim que funciona, por exemplo, para quem trabalha com olaria. Tinham várias olarias onde se produz tijolo, telha, nas ilhas de Abaetetuba. Então, assim, a maré sobe, a maré desce, então os sedimentos vão sendo colocados lá. As pessoas tiram o barro, e esse barro tem o nome de Tabatinga. Esse barro ele é utilizado para fazer tijolo, telha, e eles são torrados, ou seja, feito no forno e tudo mais. Então, os egípcios eles faziam muito isso. Eles enriqueceram demais por conta da produção de comida que eles faziam nesse sentido. E esse rei que criou... Minha mão aqui bateu no celular. Então, assim, esse imperador que ele proporcionou essa utilização dos espaços para a produção agrícola, ele foi um dos primeiros a erradicar do Egito a malária. Porque o que acontece? As áreas eram alagadas, havia uma proliferação muito grande de mosquitos e os mosquitos transmitiam malária. Para acabar com a transmissão da malária, ele fez uma macrodrenagem. Então ele drenou os rios, os braços de rio, o que a gente chama de igarapé. Ele simplesmente drenou tudo isso, tirando a água do rio para o mar. Então, nesse processo, as áreas que eram alagadas, elas chegavam a trazer os sedimentos, mas depois elas vazavam. Tinha uma vazante muito mais fácil. E isso fez com que o Nilo fosse a dádiva dos deuses, que era assim que os egípcios falavam, que era o Nilo. O Nilo é uma dádiva dos deuses. Tá? Então se insere nesse processo uma descrição dos costumes a partir do Heródoto. O Heródoto é um poeta, tá? Só voltando aqui um pouquinho. O Heródoto é um poeta que ele escrevia como os poetas de hoje, os escritores de hoje. Ele descrevia a estrutura social. Daí a gente vê o quanto é importante o desenvolvimento da arte para a história. Tá? Então, os poemas escritos pelo Heródoto contavam exatamente isso. Ele seria descrições dos costumes, das instituições de povos diversos, e é parte das investigações sobre a causa das guerras entre os gregos e os bárbaros. Tá? Que no caso os bárbaros eram aqueles pertencentes do Império Persa. Agora, o termo bárbaro ele é descrito para todos aqueles que não fazem parte da nossa comunidade. Tá? Então, quem é grego, quem não é grego é bárbaro. Tá? Então não são só os persas, são qualquer outro, e geralmente os gregos eles viam os outros como inferiores. Por quê? Porque eles tinham produção, eles eram ricos, eles tinham os deuses deles, etc. As crenças deles. Então todos aqueles que não tinham a crença ou o desenvolvimento da economia grega era chamado de bárbaro. Tá? Então, nesse segundo livro, inteiramente livro produzido pelo Heródoto, o livro a gente tem que entender o que é. O cara não produzia um livro como a gente imagina hoje, ele escrevia um poema em um papiro, e o papiro era o livro. E aí a gente o que era o papiro? Era como se fosse uma esteira enorme feita de junco e de fibras de linho, e é como se fosse uma esteira. Hoje a gente chama de esteira, um tapete, mas era feito de fibra vegetal. Então lá ele pintava, desenhava, escrevia com os hieróglifos,
hieróglifo. Então ele contava as histórias, como a gente sabe daquelas situações de culturas que tem nas tumbas dos imperadores gregos. Tá? E aí o que acontece? Nesse segundo livro, tá? Ele é lá que se encontra a menção da palavra chamada geometria. Então os egípcios teriam revelado que seu rei partilhava a terra igualmente entre todos, contanto que lhes fossem atribuído um imposto na base dessa partição. Então, aquilo que eu falei agora para vocês, ele alugava o espaço é do rei, do imperador, tá? Mas ele cede para que você produza, você vai pagar uma parte do imposto, o resto é seu, tá? Então, como o Nilo às vezes cobria parte do lote, era preciso medir que pedaços de terra o proprietário tinha perdido com o fim de recalcular o pagamento devido ao rei. Tá? Conforme Heródoto, essa prática de agrimensura teria dado origem à invenção da geometria, um conhecimento que teria sido importado dos gregos. Tá? Então os gregos eles já conheciam a geometria. Por exemplo, Pitágoras ele estruturou o teorema com base em áreas quadradas. A área quadrada da hipotenusa é igual à soma da área quadrada dos dois catetos que formam um triângulo retângulo. Tá? Então, essas pessoas que faziam essas medições do espaço, eles eram chamados de esticadores de cordas, tá? Ou medidores, ok? Então, como eles eram medidores, a função deles era medir a terra. Geometria, medir, terra. Então, eles simplesmente faziam isso. Eles mediam a terra, ou seja, eles praticavam geometria. Tá bom? Então, a palavra geometria pode ser traduzida, portanto, como medida da terra. Vem daí a ideia de que o seu surgimento está ligado à agrimensura. A correlação entre matemática, números, equilíbrio e justiça, entre direito e cálculo, entre lugar comum nas sociedades antigas, afirma o historiador da matemática grega Bernard Vitrac. Então, olha só, o Bernard Vitrac é uma das referências utilizadas pela autora Tatiana Rock. E ele coloca isso, que esses termos matemáticos, eles eram atribuídos à antiguidade, mas isso não quer dizer que acontecia, mas ele pegou a partir de elementos de representação, por exemplo, exercícios, cadernos de exercícios, cadernos de orientações, que eram as aulas que eram ministradas para quem queria ser agrimensor, ou seja, medidor de terra, ou escriba, que era o cara que registrava as quantidades. Isso era uma função, como é hoje, por exemplo, dos funcionários públicos. Essas pessoas eram pagas pelo Estado, no caso pelos imperadores, para que eles registrassem as medições e as produções, porque era assim que era pago o tributo ao imperador, ao rei. Mas peraí, que gregos são esses que teriam levado a geometria para a Grécia? Esses gregos, muito provavelmente, são aqueles que a gente conhece como pai da geometria, pai da aritmética, pai do não sei o que e tal, porque eles eram os caras que viajavam fazendo registros de conceitos matemáticos ou outros conceitos, não necessariamente porque a matemática não existia como essa palavra. Tá? Não existia a palavra matemática. O que existia era a palavra aritmética e a palavra geometria. Não existia a palavra matemática. A palavra matemática ela só vai ser introduzida no vocabulário de quem estuda matemática a partir do século XVI. Então é muito depois disso. Tá? Então o que acontece? Nessa situação, as pirâmides que foram construídas pelo imperador Gizé, elas estão relacionadas à astronomia.
E as três pirâmides estão identificadas de acordo com, na astronomia, este ponto central aqui da... Deixa eu colocar uma caneta. Tá? O alinhamento das pirâmides está imediatamente relacionado com o alinhamento das três Marias, são as estrelas que fazem parte do cinturão da constelação de Órion, o Caçador. E aí o que acontece? Aqui embaixo tem mais algumas estrelas, mas na realidade não são estrelas, isso aí é uma nebulosa, que é uma nuvem de poeira, gás e muitas coisas, onde nascem as estrelas. E não é pequenininha, porque ela é muito longe. Então ela parece menor do que as estrelas. E essas pirâmides são essas três pirâmides aqui. Aliás, essas estrelas estão relacionadas às três pirâmides que fazem parte do complexo. São essas três pirâmides bem pequenininhas aqui assim, tá? Que são as pirâmides das esposas. Então cada faraó, ou imperador, ou rei, ele tinha a sua pirâmide. Então tinha essa primeira, a segunda e a terceira faraó. E cada esposa de faraó teve as suas pirâmides aqui. Então olha só, todo esse processo matemático, geométrico, especificamente, e aritmético. O aritmético ele é voltado à comercialização. E o geométrico era voltado para a elaboração de estruturas arquitetônicas. Então, a geometria ela foi desenvolvida não somente pelos gregos, mas ela teve um grande destaque exatamente por conta do quê? Do tratamento da cheia do rio Nilo e da relação entre a produção e a evolução do império, a produção agrícola e o enriquecimento e evolução do império egípcio. Tá? Então, o que acontece? Por que essas pirâmides estão relacionadas às três Marias, as estrelas que fazem parte do cinturão de Órion? Isso porque há um alinhamento entre as três Marias e a estrela mais brilhante do céu, que é a estrela Sírius. E Sírios, quando nasce no horizonte, pela noite, quase ao amanhecer, quando Sírios surge no horizonte, é quando começa o período de cheia do rio Nilo. Então as pessoas pagavam astrônomos para eles ficarem observando o céu e fazendo o calendário. Então o calendário da cheia do rio Nilo, que era o que ia atribuir aos esticadores de corda, aos agrimensores, aos medidores de terra, a situação deles calcularem as perdas que aconteceriam, eles poderiam antecipar isso. Eles não precisavam encher tudo. Encheu, olha, está tudo cheio aqui, estragou um monte de coisa, agora vamos medir o que estragou. Não é bem assim. Tá? Eles antecipavam isso. Então, se a pessoa tinha uma quantidade de terra que ela seria alagada por conta das condições do terreno, etc., que já tinha sido alagado no ano anterior, então esse ano vai alagar de novo, a pessoa iria ser recalculado o quanto ela iria produzir, o quanto ela iria pagar de custo. Então, essa é uma situação que faz com que a geometria ela esteja relacionada diretamente com a astronomia. E o marco dessa relação entre a geometria, que é a medição da Terra, medição de terras, com a astronomia, é referendado no momento em que começam a se fazer esses planos arquitetônicos que hoje existem, as pirâmides lá, mas o plano arquitetônico era de mostrar essa relação da importância da astronomia para a produção agrícola egípcia. Por isso que existem essas pirâmides nas posições onde elas estão e nas condições onde elas foram construídas, porque essa estrutura toda aí é
na beira do rio Nilo. Então essa daqui é a situação. As Três Marias surgem no céu e elas são observadas, e existe esse alinhamento das Três Marias para indicar quando essa estrela, que é a estrela Sírius, vai surgir no horizonte. As Três Marias, elas nascem exatamente nesse ponto, que é o ponto cardial leste. Tá? Então já sabe onde é o leste, já sabe onde vai ser a Três Marias. Os astrônomos eles observavam. Quando ela chegava numa determinada altura, ela ia indicar o surgimento desta estrela, que é a estrela Sírius. Tá? Então olha só, se eu sei que ali é o ponto leste, o leste não vai mudar de lugar. Eu sei que as Três Marias nascem exatamente no leste. Então, olha no leste. Olha, surgiu as Três Marias, mas elas estão muito baixas, elas estão nessas posições. Então, o alinhamento dela diz que a estrela poderia estar mais por aqui, assim, muito abaixo. Quando eu começar a ver nos outros dias que a estrela começou a subir, as estrelas das Três Marias começou a subir, eu estou imaginando então que a Sírios também vai subir no horizonte. Então, quando eu vejo a situação, olha, está aqui o alinhamento, e ela está bem aqui. Então, isso quer dizer que a próxima observação que a gente fizer nessa posição vai indicar ela surgindo ali no céu. Vai começar a cheia do rio Nilo. Então, começam a se movimentar toda a estrutura de medição da Terra, de cálculos aritméticos para ver o quanto da produção vai ser perdida. Tudo isso vai ser trabalhado. Então, os astrônomos, eles antecipavam essas relações. Ok? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? E, professor, no caso, quando subia a estrela Sírius, que aumentava o rio, essa frente. Como é que é? Quando a estrela Sírius aparecia no horizonte, que dava para saber que o rio ia aumentar. Porque é o seguinte, olha, você tem que entender assim. O que a gente tem de calendário, o que a gente tem de contação de horas, tudo isso é baseado nos ciclos naturais. E eles já sabiam que os ciclos naturais aconteciam. Que ciclo natural é esse? Sobe a maré, aí no caso não é subida de maré como a gente tem, por exemplo, na Baetetuba. Temos 4 marés durante o dia. Uma maré que sobe, uma maré que desce. Uma maré que sobe, uma maré que desce. Dura 24 horas. No caso, o Nilo, ele é numa região que ele não tem maré. Por quê? Porque ele tem barreiras naturais que o mar não alcança o Nilo. Então ele não enche e vaza todo dia. Não enche e vaza todo dia. Ele tem um período de cheia, que acontece, por exemplo, onde tem hidrelétrica. Tá? Tucuruí, ela tem uma barreira natural que até o município de Tucuruí, o rio, que é o rio Tocantins, que é o mesmo que passa para Baetetuba, ele sobe e ele desce. Todo dia tem maré cheia, maré vazante. Maré cheia, maré vazante. Tem 4 marés durante o dia. Mas quando chega no município de Tucuruí, tem uma barreira natural. A partir dali, não tem mais a vazão diária. Cheia, vazão, cheia, vazão. Não tem isso. O que acontece é um acúmulo de água. Então, o que eles fizeram? Eles construíram uma barragem da hidrelétrica para conter uma grande quantidade de água, que essa água ia descer. Ia descer, mas ela não iria sofrer com maré. Se tivesse muita água, subia. Se tivesse pouca água, baixava. Tá? Porque é onde acontecem as cachoeiras. O rio Nilo ele tem barreiras naturais que fazem com que o mar não alcance a água do rio para ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Então, o que acontece? Chove numa região, a água vem, se acumula, então ela vai promover uma cheia. Tá? Acontece isso também, por exemplo, lá em Altamira, tá? Que é onde tem a hidrelétrica do Belo Monte. Onde tem hidrelétrica que faz lago, a água ela enche e faz lago, ou seja, ela guarda uma quantidade de água. A mesma coisa acontece no
do Rio Nilo. As águas sobem porque chove numa região, a água vem e se acumula no Rio Nilo. Só que ele vaza para as suas laterais. É isso que vai para o Rio. Agora, qual é a época que vai chover e vem as águas para levantar? Porque esse é o ciclo do rio. Bom, é do mesmo jeito que a gente sente assim. Por que eu sei que está chegando a hora de comer? Porque está me dando fome. Então, o ciclo natural, no seu ciclo biológico, você tem horas de comer, horas de descansar, e esse é o ciclo natural. Então, aí você relaciona o ciclo natural de comer com metade do dia. Então, quando o sol estiver no ponto mais alto, no meio-dia, é o horário de comer. Eu posso comer um pouco antes, posso comer um pouco depois, mas é um horário de comer. Outro horário de comer, quando o sol está surgindo no horizonte pela parte da manhã, aí eu como também. Quando o sol está se pondo no horizonte, eu também como. Então, assim, eu chamo de café da manhã, almoço e jantar. Esse ciclo natural da fome, da minha necessidade de alimentação, eu associo com outro ciclo natural que é o movimento do Sol. Foi isso que os egípcios fizeram. Eles relacionaram o ciclo natural de cheia do rio Nilo com o surgimento da estrela Sírios, que é a estrela mais brilhante do céu, e as Três Marias, elas são fabulosas. Quando você olha as Três Marias, você identifica, você não esquece mais onde elas estão. Então, eles viam as Três Marias, eles observavam quando as Três Marias apontavam para Sírios, e Sírios surgia, começava cheia do rio Nilo. Por aqueles dias começava cheia do rio Nilo. Então, eles associaram um ciclo natural do céu com um ciclo natural do rio. Deu para entender? Então surge um calendário natural que acontece até hoje. E vai acontecer sempre. Tá ok? Ok? Certo, obrigado. Então vamos continuar. Ninguém mais? Então vamos lá. Os pitagóricos lidavam com números. Agora a gente passa para um outro ponto. Né? A Antiguidade Tardia nos levou dois textos de pensadores neoplatônicos. Neo significa novo. Então, eles são posteriores ao Platão e eles desenvolvem estudos e teorias baseadas em Platão. Tá? Então, pensadores neoplatônicos nos quais os feitos da matemática grega foram avaliados. Um de Jâmblico, de comum em matemática e ciência, que é sobre o conhecimento matemático comum, e outro de Proclus. Então, olha, o Jâmbio escreveu um livro desses textos e o Proclus escreveu o segundo texto, que é o primeiro prólogo ao seu comentário sobre o primeiro livro dos elementos de Euclides. Então vejam, essas coisas elas estão relacionadas com o que a gente conhece de conhecimento, tem de conhecimento matemático. Mas às vezes a gente negligencia essas situações, não porque a gente não queira. Não tem interesse nisso. Aconteceu, a matemática não importa que tem agora. Não, é porque é o seguinte, novos conhecimentos matemáticos, eles podem ser desenvolvidos a partir de estudos antigos. Então, estudos anteriores, eles dão base de conhecimento para novos conhecimentos. Isso acontece em todos os momentos quando você aprende. Aí, por exemplo, tem muitas vezes que os professores dizem assim, esses alunos eles não sabem nada, que eles não têm base. Peraí. Então, o que significa essa base? A base nada mais é do que aquilo que estrutura o seu processo de aprendizagem. Se você não tem base, é porque você não tem, então, estruturas que dão suporte para você construir coisas novas. Por isso a história é tão importante. Porque ela nos traz elementos para construirmos as nossas bases de conhecimento. A partir dessas bases de conhecimento, a gente vai e desenvolve outras estruturas de saberes. Okay? Então, Jâmblico ele viveu entre os séculos 3 e 4 da Era Comum, ou seja, já é depois de Cristo. Quando o elogio quando o elogio era uma prática corrente entre os estudiosos.
Sua obra não apresenta somente o que era o conhecimento matemático de então, visa também elogiar os temas, o tema e os pensadores abordados. O que significa essa situação do elogio? É muito pelo dizer assim, olha, fulano, ele desenvolveu um trabalho assim, isso era importante e tal. O que é esse elogio hoje? É a referência, tá? Então, todas as vezes que a gente produz um artigo, qualquer produção acadêmica, é importantíssimo você dizer de onde você tirou aquele conhecimento que você está comentando. Mas eu ouvi um monte de coisa, eu ouvi palestra, fiz trabalho, não sei o quê, e hoje eu tenho a minha visão sobre... Não, você não tem a sua visão. Você tem uma reunião de impressões de sujeitos anteriores a você que te dão argumentos para falar de um tema. Nenhuma das situações que você está falando é propriedade sua. Você foi influenciado ao longo da sua trajetória de estudante para falar determinadas coisas. Então, isso tudo é necessário dizer. Você aprendeu isso quando? Quem foi que te ensinou isso? Onde você viu essa situação? Então, vejam bem, hoje a gente chama isso de referência. Tá? Na antiguidade, isso era chamado de elogio. Por quê? Porque parece assim que o cara... A gente lê um livro, por exemplo. Dá um exemplo para vocês. O Pitágoras, tá? A gente jura que o Pitágoras escreveu o teorema. Foi ele que escreveu. Ele compilou de outras pessoas, ele construiu a partir de referência de outras pessoas. Quem vai fazer... aliás, todos vocês vão fazer estudos sobre aqueles temas. E vocês vão perceber que os temas eles sempre foram desenvolvidos antes. E aí, quando chega naquele tempo, naquele período que os sujeitos eles reuniam várias informações e construíram um conceito, eles organizaram aquele pensamento, mas eles não criaram aquilo. Tá? Então é isso que é importante de ver nessa situação. Antes, parece o pai da medicina, Procopis, se eu não me engano, que é o cara que elaborou o juramento dos médicos, né? Então, assim, a gente diz, outra coisa, por exemplo, o Apolônio, ele desenvolveu o estudo das cônicas, tá? As medidas cônicas, o cilindro, a circunferência, a parábola, a hipérbole. Aí, só que depois, muito depois, o Kepler pegou essa estrutura que o Apolônio tinha desenvolvido e criou os movimentos planetários. Então, isso não foi criado pelo Kepler. A cônica não foi criada pelo Kepler. Ele usou do Apolônio. Então ele tem que dizer a referência de onde vem, criou as cônicas. Tá? Então a mesma coisa que acontece aqui. O elogio, ele não é o cara era bom, bacana, gostava dele. Não. Talvez ele tivesse nem conhecido. É ele dizer que alguém estudou aquilo antes e agora ele está trazendo a sua maneira de representar. Peraí, pessoal, vou pegar. É o meu carregador que está aqui. Meu celular está pedindo o carregador. Beleza, vai carregar. Então, aí o que acontece? Vamos lá, continuar aqui, né? Sua obra não apresenta somente o que era o conhecimento matemático de então, visa também elogiar o tema e os pensadores abordados. De comum em matemática e ciência é o terceiro volume de uma obra maior dedicada ao pitagorismo, de Vita Pitagórica, que é sobre a vida pitagórica, na qual a matemática contribui para o elogio do homem Pitágoras. Ou seja, o que é o elogio? Como eu estou falando para vocês, não é dizer o quanto ele é legal. Não. Elogio é a referência, falar dele,
falar que ele desenvolveu determinadas coisas. Ok? Então, os pitagóricos números ainda eles têm, né? O texto de Proclus contém passagens inteiras extraídas dessa obra de Jambo. O testemunho mais citado sobre a existência de um matemático chamado Pitágoras é o Catálogo de Geometras, do Proclus. Tá? Estou lendo horrível, Jesus. Afirma-se ainda aí que Pitágoras transformou sua filosofia em uma forma de educação liberal, procurando derivar seus princípios de fontes superiores de modo teórico. Esse catálogo, como vimos, pode ter sido inspirado em Eudemo, mas, sobretudo, em Jâmblico, uma vez que contém transcrições literais da obra desse último. Então, assim, como eu disse para vocês, eu retirei do livro, e a situação é contar a história de que existiu, possivelmente, existiu um cara chamado Pitágoras. Tá? E esse Pitágoras, ele criou uma maneira de tratar das coisas, do mundo, das pessoas, das relações entre as pessoas e das sociedades, a partir dos números. Então, é assim, os números, as quantidades, elas são atribuídas às relações entre as pessoas. E aí eu vou dizer para vocês outros exemplos disso que acontece. Do mesmo jeito como Pitágoras fez em relação aos números. Tá? A gente chama de horóscopo. Tá? Então, assim, eu sou aquariano. O aquariano é aquele cara, o aquário, figura do aquariano. É aquele que leva água, isso que é o aquário. O aquário é o cara que leva água, não é aquele negócio que divide com peixe dentro, nada disso. Ele leva um jarro, o símbolo do aquário é isso, o cara que leva um jarro de água e ele derrama água. Por quê? Porque a água é o conhecimento. Então, o aquariano ou o aquário é o homem que leva o conhecimento. Isso é um símbolo. Do mesmo jeito que a gente vai ver outras quantidades, ou várias quantidades que são referenciadas ao Pitágoras, que elas estão relacionadas a simbologias que identificam a personalidade do sujeito, como ele desenvolve as coisas, quem ele pode ser. É como se fosse. O Pitágoras desenvolveu uma filosofia com base nos números. Como acontece hoje, a gente entende isso dos signos do zodíaco. Né? Então, assim, a pessoa ela é gêmeos. Os gêmeos, o gêmeo é uma duas caras, são dois personagens. O cara de gêmeos ou a mulher de gêmeos geralmente tem temperamento forte, ao mesmo tempo que ele é muito doce. Então essas são criações simbólicas de interpretação das coisas. Da mesma maneira acontecia com os números. Ok? Então, os pitagóricos, contudo, embora sejam vistos como os primeiros a considerar o número do ponto de vista teórico e não apenas prático, não possuíam de fato uma noção de número puro. Vejam bem, qual é a diferença de um número teórico para um número prático? Certo? Os egípcios, como a gente viu no início, eles tinham uma visão prática do número. O que é? A produção agrícola é uma quantidade. Então temos que quantificar essa produção agrícola. Isso é uma utilidade prática do número. E teórica? Bom, teórica, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a compreender que o 2 ele é fundamental no processo de contagem. Quando eu entendo que existe um número chamado primo, primo é primário. E aí eu mostrei para vocês, o primo é aquele número que ele eu divido ele e não tem resto. Então, peraí, todos os números que ele não tem resto, na divisão por 1 e na divisão pela quantidade da sua própria representação, isso quer dizer que esse número é primo. Então vamos lá.
o ímpar 3, o ímpar 5, o ímpar 7, o ímpar 11, o ímpar 17, eles são primos. Então eu posso começar a generalizar de que os primos são todos ímpares. Só que isso é uma percepção prática. Mas, quando eu jogo para o teórico, eu quebro essa síntese do ímpar ser todos os ímpares, aliás, todos os primos serem ímpares. Porque se o ímpar é aquele que, quando divide por 1 e divide pela sua própria quantidade, ele gera divisões sem resto, e só nessas condições, isso quer dizer que o 2 ele faz isso. Mas o 2 não é ímpar. Não, mas o 2, independente de ser ímpar, ele cumpre a estrutura de ser primo. Então, 2 é o único número par que é primo. Então vejam, isso não é uma discussão prática, é uma discussão teórica. Tá? Da mesma maneira que a gente pode começar a entender que é assim, olha, eu tenho uma quantidade e essa quantidade ela é referendada por um processo de contagem que tem como base os números, base o número 60. Então surge um sistema sexagesimal. E a base agora é 10. Então é um sistema decimal. Agora a base são 2 números. Então é uma base de binários. Por exemplo, os índios Tembé, que eu trabalhei com eles na época que eu estava fazendo mestrado, eles têm um processo de contagem que é base 20. O que significa essa base 20? Bom, eu tenho 10 dedos nas mãos e tenho 10 dedos nos pés. Tá? Então eu posso dizer, eu tenho 4 pessoas. Isso quer dizer que eu tenho 4 vezes 20. Porque no sistema de contagem dos Tembés, a base é 20. Em cada pessoa, 20. Então eu digo que eu tenho 4 pessoas, eu tenho essa quantidade de laranjas, essa quantidade de mandioca. Tá? Por quê? Porque cada pessoa representa uma quantidade de base 20. Então os sistemas numéricos eles surgem de maneira teórica. Era essa a função dos pitagóricos, por exemplo. Tá? Então, diferentemente de Platão, os pitagóricos não admitem nenhuma separação entre número e corporeidade, entre seres corpóreos e incorpóreos. Ou seja, essa é a visão teórica. Tá? Você vai entender daqui a pouco quando aparecerem os números. Logo, não é lícito dizer que o conceito pitagórico de número fosse abstrato. Bom, se ele relacionava com o que os sujeitos desenvolvem ou como eles têm personalidade, esse conceito de número não pode ser abstrato, porque ele tem uma relação. Então, o que é abstração? A abstração é quando você cria um processo de generalização para explicar uma determinada coisa. Independente dos sujeitos, essa coisa acontece. Tá? E aí a gente vai depois discutir um pouco mais o que é abstração. De certo ponto de vista, dado seu caráter espacial e concreto, poderíamos afirmar que os números pitagóricos não eram os objetos matemáticos que conhecemos hoje, isto é, entes abstratos. Peraí. Os pitagóricos eles pensavam nos números de maneira material. Hoje nós pensamos os números de maneira abstrata. Isso tem que ficar claro. Então para eles, por que era material? Por que não abstrato? Porque eles relacionavam coisas. Vou tentar explicar isso daqui a pouco, quando a gente pegar os exemplos dos números. Bom? Os números figurados dos pitagóricos eram construídos por uma multiplicidade de pontos que não eram matemáticos e que remetiam a elementos discretos, pedrinhas organizadas segundo uma determinada configuração. Então, olha só. Primeira aula que a gente teve, eu falei para vocês assim, tem a lenda de que o homem que era cuidador de ovelhas, no caso do pastor, ele relacionava as suas ovelhas com pedrinhas. Então ele relacionava com as ovelhas com contas. Então ele contava, né?
nessa relação que ele contava, isso é uma relação discreta. Ou seja, 1 a 1. Não tem parcelas, não tem frações. O número discreto é aquele número inteiro. Então, olha só, eu estou colocando palavras atuais para vocês entenderem uma coisa que não existia antes. Não existia número inteiro, a ideia de número inteiro, a ideia de número fracionário. Vai surgir depois ao longo do processo de construção da ideia dos números. Então, os elementos discretos estavam todos relacionados a elementos materiais. Então, esses elementos materiais faziam com que os números não fossem elementos abstratos. Tá? O ímpar e o par apresentavam o limitado e o ilimitado. A união do ímpar e do par, análoga ao casamento, teria sido responsável pela origem do mundo. Em algumas culturas, o par não é dois. O par é família. Então, por exemplo, na cultura indígena, na grande maioria das culturas indígenas, um homem e uma mulher não são dois, eles são uma unidade, que é a unidade familiar. Tá? Vou continuar. O limitado, princípio positivo, o macho, e o ilimitado, que é a fêmea, existiam antes de qualquer coisa. Então, olha só, já aqui, a minha filha de vez em quando ela diz assim, não, porque existem os seres superiores e os homens. Então só isso aqui já explica tudo. O homem é limitado, a mulher é ilimitada. Mas isso aí está baseado também no entendimento de que a mulher gera vida. Tá? E, evidentemente, a gente não pensa mais assim hoje. A mulher, não, segundo plano, terceiro plano. E a gente tem, assim, por exemplo, hoje, eu vejo, assim, eu vou falar isso no nome da Valquíria, eu vejo as mulheres ganhando espaço na aprendizagem da matemática, ganhando importância nesses espaços. E a gente vê hoje as turmas de matemática tendo praticamente metade de estudantes do sexo feminino, são mulheres. E mesmo assim, aí a gente vê uma disparidade dos professores da faculdade. Se eu não me engano, tem 4 mulheres, são 14 professores. Então, não é uma coisa que a geração de hoje tem uma equidade, mas as gerações anteriores são dos professores de vocês. Então, na minha turma, por exemplo, de matemática, quando eu estava na graduação, só tinham 4 mulheres de 40. 40 estudantes, tinham só 4 mulheres. Hoje, de 40, você encontra 30. Às vezes encontra 25. Às vezes você encontra 12. Mas tem uma quantidade significativa de mulheres. Tá? Porque as mulheres elas começaram a ter liberdade para estudar. Então fica aqui o meu apelo, meninas. Não abram mão de estudar por nenhum tipo de relacionamento. Você casou, você tem filho, você continua sendo uma pessoa. Estude. A liberdade da mulher, eu falo isso para minha filha todas as vezes que eu tenho possibilidade. A liberdade da mulher está pela sua autonomia. Ninguém vai dar liberdade para a mulher. Ninguém. Não, mas eu tenho um marido que ele me ajuda, que ele me apoia. A sua autonomia não depende dele, não. Tá? Então, estude para que você tenha autonomia, ganhe seus espaços e construa a sua identidade. Tá? Então, vamos ver aqui alguma coisa. Olha. De seu casamento surgiu do casamento do homem com a mulher. Surgiu que não é um número. É como eu falei para vocês na cultura indígena. Um homem e uma mulher, quando eles se unem, eles não são dois, eles são um. Tá? Que é o núcleo familiar. O é ao mesmo tempo par e ímpar. Olha, a gente sabe que o 2 é par, o 3 é ímpar. Muito bem. Mas como é que eles dois podem ser par e ímpar?
Porque a unidade formada pelo casal não difere do individual para o conjunto ímpar. Tá? Vocês dá para ver aqui como eu estou fazendo para vocês. O casal, homem, mulher. 2. Homem, mulher. 2. Par. Casal. Como unidade familiar. Núcleo familiar. Ímpar. Tá? O par e o ímpar são elementos dos números e na conjugação limitado está a oposição cósmica primordial por trás do mundo, expresso em números 1 e 2. Tá? Yin e Yang. Bom, você já deve ter visto na cultura oriental, principalmente a japonesa, que tem chinesa, né, que tem o lado que é o claro e o lado que é o escuro. Eles dois se complementam, é o Yin e o Yang. Então, é uma unidade, são dois em complemento. Tá? Todos os números ou seres teriam evoluído a partir do 1. Ou seja, a unidade ela é fundamental. A unidade ela vai gerar uns outros. Porque quando a gente diz assim, vamos contar. Quantas pessoas tem aqui? Cada pessoa é uma unidade. Aí a gente vai observar 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Ou seja, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas. Tá? E cada um tem a sua identidade. Você não existe agregado ao sujeito. Tá? Os pais e os filhos, eles têm uma relação de uma inter-relação até um determinado momento, quando o filho diz assim mesmo, eu vou fazer outra coisa, eu não quero fazer isso, eu vou morar em outro lugar. Por exemplo, a gente vê assim casas grandes, né, abandonadas. Por quê? Às vezes mora só o pai e a mãe, porque os filhos todos já ganharam vida, ganharam o espaço. E aí a gente tem aquele ditado assim, o pai não cria o filho para si, ele cria o filho para o mundo. Então, nós geramos a nossa unidade, a nossa unidade de casamento, a nossa unidade familiar, a nossa unidade núcleo familiar, vai ter a unidade formando outros sujeitos que buscarão outras afinidades, outras ligações em outros lugares, outras famílias surgirão. É assim que acontece. Tá? Os números, então, divididos em tipos associados a diferentes tipos de coisas. Para cada tipo havia um primeiro ou menor número, considerado sua raiz. Vejam bem, onde é que o que isso implica nas outras formas de conhecimento? Por exemplo, quando a gente vai falar da física, a física ela estudou o átomo como a menor partícula divisível da matéria. Tá? A matemática ela dá essa possibilidade às outras áreas de conhecimento de buscar um elemento fundamental. Tá? E a ciência foi construída com base nisso, buscar o elemento fundamental. As relações entre os números não apresentavam, portanto, uma cadeia linear na qual todas as relações internas eram semelhantes. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui, os pitagóricos eles discutiam de maneira teórica. Okay? Só que eles não entendiam que esta estrutura teórica estava relacionada a uma construção abstrata, e sim material. Okay? Cada arranjo designava uma ordem distinta com ligações próprias, daí o papel dos números figurados na matemática pitagórica, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Os números figurados. Então, peraí. Figurados significa que a geometria é base para a representação dessas figuras. Tá? Esses números eram, de fato, figuras formadas por pontos, como as que encontramos em um dado, por exemplo. Um dado de 6 faces. Cada face do dado tem uma quantidade de pontos. É isso que ele está querendo dizer, a
autor, né? Não é uma cifra como 3 que serve para representar representação pitagórica para um número, mas a delimitação de uma área construída de pontos como uma constelação. Tá? Vou tentar agora dar sentido a essa situação que eu estou colocando para vocês. O primeiro exemplo de número figurado é dado pelos números triangulares. Então, olha só, todos os números estruturam formas geométricas. Tá? Por isso, figurados, nos quais os pontos foram formam figuras triangulares, que são coleções de bolinhas indicando pedrinhas. Por isso que é material, não é abstrato. Tá? Quero que vocês entendam isso. Então, uma bolinha é absoluta. Ela tem que formar a forma que você quiser. E como é que você percebe essa unidade assumindo a forma que você quiser? Porque a quantidade seguinte, ela precisa estruturar uma figura. Então, a primeira está relacionada, vou botar aqui a minha caneta. A primeira está relacionada a uma única bolinha. Mas essa unidade, ela está aqui. Isso você não pode perder de vista. A unidade, que é esta aqui, ela está em todas as outras. Mas o significado dela de ser uma unidade triangular passa para os outros a dimensão de quantidade necessária para formar o triângulo. Então a unidade é triangular. Por quê? Porque esses números figurados são triangulares. Agora, para fazer a segunda representação, eu só posso fazer isso se eu tiver essas 3 bolinhas. Então, o primeiro eu digo que é 1, a segunda já não vai ser 2, ela vai ser 3, por uma representação de quantidade. O próximo. Aí é próximo novamente um triângulo. Mas com quantas? 1, 2, 3, que é a inicial anterior. Olha, a unidade que eu formei aqui, ela se mantém. Depois eu estruturo a base. Aí essa aqui é 1, muito bem, mas a base agora eu tenho 2. Mas essa é uma representação de 3 quantidades. Então essa aqui esse é o primeiro número figurado, esse é o segundo. Então, em vez de eu colocar 1 e 2 aqui para atrapalhar, eu vou colocar primeiro e segundo. Agora, este mesmo segundo está aqui. Tá? Mas para ele formar, então eu preciso agora de 3. Então esse é o terceiro. Mas qual é o total? 3 com 3, 6. E aí aqui, ó, todo ele se mantém. Ele está aqui, tá? Olha, esse veio para cá, esse todinho aqui vem para cá. Ele se mantém. Agora quantos na base? 4. Olha como o negócio ele é meio estranho para a gente hoje, porque, afinal de contas, isso não é uma construção material, isso é uma construção teórica. Mas isso não fica na estrutura do pensamento como uma coisa isolada, que é o que a gente faz. Hoje o 2 é 2, então ele é abstrato, porque não se relaciona com absolutamente nada. Eu digo a quantidade, represento ela simbolicamente, e a representação simbólica dessa quantidade que eu digo é abstrata. Mas nessa situação você percebe que ela tem uma estrutura de quantificação, ela precisa de uma orientação. Tá? Então aqui, ó, a base é 4. Olha, aí eu já nem preciso mais pensar, aqui a base é 5, aqui já é a base é 6. Então, peraí, isso quer dizer que toda essa estrutura aqui, ela está aí. Por quê? Porque ela vai fazer isso. Toda ela está lá. Qual é a quantidade dela? É 7? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual é a quantidade em sequência? Primeira quantidade dos números triangulares. 1. Segunda quantidade dos números triangulares. 3. Terceira quantidade dos números triangulares. 6. Quarta quantidade dos números triangulares. 10. Quinta quantidade dos números triangulares.
tá? Vai ser quanto? 15. Tá aqui, ó, na sequência que eu estou lendo para vocês aqui. Tá? E aqui já vai ser, então aqui é 15. E aqui quanto? 21. Tá aqui as representações todinhas. 1, 3, 5, 10, 15, que possuem respectivamente na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na ordem, se é ordem, a gente pode dizer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Compreenderam isso aí, pessoal? Tá claro isso? Até agora? Então, olha só. Em linguagem atual, o número triangular de ordem n é dado pela soma da progressão aritmética 1, 2, 3, 4. Então, peraí. Como é que é uma progressão aritmética hoje? N vezes n mais 1 sobre 2. Isso aqui é a leitura atual do que antes era um número figurado. Então, aquilo que eu disse para vocês. A estrutura anterior, a estrutura que a história traz para a gente, fundamenta construções atuais ou proposições futuras. Então, o que eram os números figurados triangulares antes? Era a progressão aritmética que a gente estuda hoje nas escolas. Tá? Aqui. Em seguida temos o número quadrado, que em nosso simbolismo pode ser escrito como N2. Ou seja, número quadrado. Então, peraí. Por que quadrado? Primeiro, porque ele forma um quadrado. Então, a unidade ela é absoluta em relação ao tipo de figura que eu quero fazer. A primeira unidade, voltando aqui, a primeira unidade era triangular, tá aqui, ó. Ela era triangular. Ela assumia a forma da estrutura que a gente tem na sequência de quantidades. A mesma coisa acontece aqui. Ela é quadrada porque a estrutura posterior ela vai exigir que se faça a forma de um quadrado. Do mesmo jeito vai acontecer aqui, ó, como eu já fiz anteriormente. Tá? 2. Então isso quer dizer que essa dupla aqui ela tem que se manter em todas as direções que o quadrado vai dimensionar. A mesma coisa acontece. 2, 1 mais 1, 3. Então agora tem que ter 3 aqui e tem que ter 3 aqui. Tá? Esses daqui já estão aqui. Então agora 3, 1 mais 1, 4. Então eu vou ter que fazer 4 para cá, 4 para cá. Percebo que elas incluem, cada nova situação inclui a anterior. Tá? É isso que a gente chama de sequência numérica. Então nós temos aqui os elementos 1, 4, aqui ó, 1, 4, 1, 4, 9, 16. Aqui ó, 1, 4, 9, 16. Que 1 ao quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado, 4 quadrado. Então, olha só, quando a gente está estudando, por exemplo, raiz quadrada, a gente tem que entender assim, você reduz a uma quantidade. Quanto é a raiz de 1? É a redução à sua base. Quanto é a raiz de 4? É a redução à sua base. Quanto é a raiz de 9? É a redução à sua base. Então a raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 16, porque reduz a base, reduz a estrutura à base. Então é a mesma coisa que acontece. Para finalizar, segue um exemplo dos números pentagonais que eu coloquei lá no livro, peguei, tá? Vocês podem ver no livro, você pode ver essas continuidades. O conhecimento sobre esse aspecto da doutrina pitagórica vem da metafísica de Aristóteles, que viveu aproximadamente 2 séculos depois de Pitágoras, que pretendia usar suas teses para criticar Platão. Para Aristóteles, a filosofia pitagórica, que teria pontos em comum com o platonismo, parte de uma semelhança estrutural vaga entre coisas e números para afirmar que as coisas imitam os números. Então, olha só, a crítica aqui é assim, número ele rege tudo do mundo. Por quê? Porque todo mundo faz de acordo com os números. Eu vou mudar isso, mas vou manter o argumento, tá?
Por que as pessoas criticam o horóscopo? Porque o horóscopo diz que a antecipação das coisas, as previsões do horóscopo dizem o que vai acontecer com a pessoa. O horóscopo traz um grupo de personalidades que diz que a pessoa é desse jeito mesmo. Então, as pessoas criticam e dizem assim, não, mas isso é só uma crença. A pessoa ela acredita se ela quiser. Tá? Então, as críticas que são feitas à ideia de que os números regem o mundo acontecem dessa maneira. Por quê? Porque o número ganha uma dimensão filosófica, tá? E material. Só que hoje os números eles não são materiais, eles são abstratos. Por isso a crítica. Então vejam como a gente precisa entender como essas coisas surgem para a gente perceber quais são as dificuldades que as pessoas têm de entender. A grande maioria das pessoas, mas a grande maioria das pessoas não compreende o que é abstração. Quando você diz que você vai abstrair uma determinada situação, é porque você vai pensar ela de uma natureza, tal natureza, que ela representa simbolicamente uma determinada coisa na estrutura de um pensamento. Isso é abstração. Você não pode dizer assim, olha, vamos ensinar a somar. Vamos. Eu tenho uma bolinha, mais uma bolinha, mais uma bolinha. Isso não é abstração. Isso é prática. Tá? Agora, a pessoa que inicia com a estrutura da prática, em determinado momento, ela vai abstrair. Então, em vez dela pega a bolinha para a gente contar, ela não vai precisar pegar a bolinha para a gente contar. Ela não vai precisar mais de nada de material para pensar a quantidade. Se eu digo para vocês, olha, tem uma quantidade 10 vezes maior que 3. Aí você não vai pegar um monte de bolinha para dizer 3, 10 vezes. Tá. Então 10 vezes maior que 3 significa que eu tenho 3, eu tenho outras quantidades que vai ficar 10 vezes maior que 3. Então, peraí, 30 é maior que o 3, que dá 10 vezes 3. Isso é resultado de um processo de abstração, não é um resultado material. A não ser que você... mas peraí, professor, e se eu escrever aqui no caderno 3 vezes e tenho 10, e vou dizer que é 10 vezes, isso não é materialização. A materialização seria você associar as 3 unidades a 3 elementos e juntar novamente 10 grupos, formar 10 grupos de 3 elementos. Isso é materialização. Quando você opera a quantidade a partir do processo da operação de multiplicação, isso é abstração. Tá? Então vamos lá. Ainda no segundo Aristóteles, deve-se ao membro da escola pitagórica a doutrina das duas colunas listadas a seguir. Então, olha só. Na escola pitagórica, como eu falei para vocês, tinha o homem e a mulher. Tá? O imperfeito e o perfeito. Aí, o limitado, na realidade, não é imperfeito e imperfeito, é o limitado e o ilimitado. Então, a coluna da esquerda é toda masculina. E a coluna da direita é toda feminina. Tá? Então, o homem é limitado, ele é ímpar porque ele é singular. Tá? A mulher ela não é singular. Ela é ilimitada porque ela produz outras pessoas. Mas ela é par porque ela imediatamente precisa de um homem. Ela nunca pode existir de maneira singular. Olha como se estrutura o machismo. A partir de estrutura filosófica. A matemática ajuda a compreender isso. Por isso que quando eu dou aula, muitas vezes, de outras coisas das disciplinas de vocês, eu coloco a matemática, ela tem uma característica de ser machista, patriarcal e absolutista. Por quê? Porque tudo surge da matemática. Tá? Então é nesse sentido que acontece. Porque o homem ele existe sozinho.
Mas a mulher nunca existe sozinha, por isso que ela está relacionada a muitos. E principalmente porque quem assume vamos dizer assim, a formação dos filhos da prole são as mulheres. Então é muito fácil você ver homens sozinhos, mas as mulheres, elas não largam seus filhos. São elas que carregam os seus filhos. Tá? Então, e muitos. Esquerda e direita. Macho, fêmea. Repouso, movimento. Agora olha só. É engraçado assim, esquerda e direita. Direita é o feminino. Tem nada a ver com política, tá? Tem nada a ver com política. Deixa bem claro. A esquerda é machista, não tem nada a ver com. Bom? Repouso, movimento. Quem é que descansa? É o homem. Quem é que trabalha? Eu oriento, eu falo um monte de coisa e digo dizendo isso. Olha, para vocês, homens, é muito fácil vocês quererem estudar. Vocês assim, vou estudar. A mulher, ela diz assim, eu quero estudar, mas eu tenho que fazer a comida, limpar a casa, lavar a roupa, tenho que satisfazer sexualmente meu marido. Depois que os meus filhos estiverem satisfeitos de alimentação, tiverem tomado banho, trocado roupa, estão dormindo, e o meu marido está saciado, ou ele não está afim de nada porque ele já pegou alguém na rua, já está satisfeito, se masturbou, pela qualquer coisa, ele não precisa mais, não vai me usar. Hoje ele não vai me usar. Então meus filhos estão dormindo. Hoje meu marido não vai me usar. Ele já me usou, já acabou. Está dormindo também. Depois que tudo isso acontece, a louça está lavada para não ter louça para lavar de manhã. A comida está pronta, porque a comida já foi feita, provavelmente ela vai sair cedo, então ela tem que resolver a comida do marido que vai trabalhar, o lanche dos filhos, tudo isso. Depois de tudo isso, ela pega o caderno dela e vai estudar. Entender? Reto, curvo, reto, íntegro, absoluto, curvo, varia, tá? Nunca tá correto, correto, tá? Luz, escuridão. Olha, luz, quem é que tem conhecimento? São os homens. Por que são chamados de alunos? Porque não tem luz. Então, a escuridão é renegada àquelas que não aprendem, aquelas que são limitadas, aquelas que são sujeitas de não terem a mesma condição do homem. Aí é o seguinte, pior ainda, gente, quando a gente vai olhar para a cultura, tá? Porque as mulheres na cultura árabe, na cultura da Ásia Menor, na cultura do Oriente, na cultura europeia, as mulheres são relegadas terceiro, quarto, quinto plano. Tá? E o que acontece? A elas não se deve nada. As mulheres, por exemplo, no Oriente Médio, elas usam burcas. Por que elas usam burcas? Porque elas estão relegadas à escuridão. É isso que é a burca. A burca é uma prisão para as mulheres. Porque elas não podem ser exibidas. Então a elas não cabe a luz. Olha como é forte tudo isso. E a matemática é fazer esse negócio todo dinheiro. Tá? O homem é bom, a mulher é mal. Ela é quadrada e ela é bilongo. Abilongo significa que não tem forma. Tá? Ab de retirar. Então ela não tem medida, ela não tem forma. Então vejam que toda a estruturação aristotélica para a dualidade homem e mulher é baseada numa leitura numérica. Era isso que era combatido, que era tido como crítica. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a matemática ela é tão forte na vida das pessoas que na própria turma de vocês, as mulheres elas são vistas como pessoas que não dão conta de estar lá para entender completamente tudo aquilo. E isso não é porque simplesmente elas não conseguem. Não, foi construído esse perfil para elas.
Enquanto que para os homens eles acham que eles são exatamente tudo de bom. Por quê? Porque também foi um perfil construído. E aí você vê a utilização de subterfúgios para retirar a concorrência feminina. Então, as mulheres é relegado o fracasso. Não é, ela conseguiu tirar nota melhor do que a minha, aí ela vai dizer assim mesmo, eu acho que ajudaram, acho que deram uma forcinha. Sempre vai ter um subterfúgio para desmerecer o avanço da aprendizagem das mulheres. E isso não é uma coisa que a matemática não contribuiu. Isso é base matemática. Por isso que eu estou dando essa aula para vocês entenderem isso. Muito bem. Vou acelerar um pouquinho aqui, porque são 21h14, estou passando do tempo. A coluna da esquerda deve ser entendida como a do melhor, a inclusão do movimento da coluna da direita, a que se refere a tudo que é ilimitado. Deve ser o fato de que os princípios nessas colunas são negativos ou indefinidos. Esse aspecto da filosofia pitagórica era destacado por Aristóteles para fundamentar sua conclusão de que há uma linha de continuidade entre Pitágoras e Platão. De fato, ele usava essa tabela de opostos para criticar a separação binária platônica, segundo a qual, de um lado, temos o igual, imóvel e harmônico, de outro, temos o desigual, o movimento e o desarmônico. E hoje a gente entende que a nossa sociedade é absolutamente polarizada, por isso que tem os da esquerda e os da direita, os bolsonaros e os lulistas, por isso que a gente tem o Remo contra o Paysandu. A oposição binária é uma coisa que a gente colocou na nossa vida, e a matemática estrutura isso. A gente não sabe nem por quê, mas já estrutura. Então, aqui é o terceiro ponto. Não há um teorema de Pitágoras. É pelo tempo, pessoal. Eu vou parar aqui. Amanhã a gente vai se encontrar à noite. Eu faço o final dessa aula e passo para o tema seguinte. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa, fica muito calado. Se fosse lá na sala ia ser do mesmo jeito. Tá? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Alô? Todo mundo jantando. Então tá, pessoal, vamos fazer assim. A gente vai encerrar por aqui. Tá? Amanhã a gente tem a aula novamente. Eu vou fazer justificando inclusive para vocês por que não teve aula presencial hoje, né? Porque amanhã de manhã vai ter a prova do doutorado, onde eu sou professor da pós-graduação, eu faço parte da comissão de avaliação, e só tem um professor para passar a prova necessária, tem 2, e aí eu vou para lá para dar o apoio na realização da prova, e depois na semana que vem eu vou corrigir prova pra caramba. E aí eu tenho que estar participando dessas coisas todas, tá? Mas amanhã à noite a prova ela vai até umas 5 horas da tarde, se não me engano. Aí dá tempo tranquilo da gente fazer, ok? Sim, professor. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Até amanhã, professor. Tudo certo. Só para garantir a frequência de vocês. Não vou colocar a frequência aqui assim, não. Eu vou colocar a frequência lá no Lemate, lá na sala, para que quem assistir a aula, você vai lá e faz a frequência. Entendeu? Porque, por exemplo, tem uma amiga de vocês que ela está num evento lá em Castanhal,
Tem outras pessoas que me disseram que também iam ir para outros eventos, tem um evento lá em Cametá também. Então, para não penalizar ninguém, a aula vai ficar gravada e do lado dela vai ter um formulário lá do Google para você clicar e botar a sua frequência lá. Que aí vai ficar lá por alguns dias para vocês assistirem e dar a frequência de vocês lá. Tá bom assim? Aí ninguém se prejudica. Eu preciso colocar aqui porque outras pessoas vão ver depois. Não. Tá certo, pessoal? Podemos? Então é isso. Tá? Agradeço vocês por estarem aqui até agora. E amanhã a gente volta a se encontrar. Qualquer coisa, ao longo do dia eu vou comunicando vocês no grupo. Tá certo? Se der algum bug lá, tiver que ficar um pouco mais lá, eu vou avisando vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Boa noite. Bom descanso para vocês.